Eu sou o Gálvaro Júnior, esse é o nosso 5.5, as nossas reflexões diárias, 5 minutinhos para você parar, refletir, praticar e transformar a sua vida. Essa semana a gente está falando sobre o Espírito Santo, esse Deus que habita em mim, que habita em você, que habita em nós, que promove a comunhão. E o tema de hoje é esse Espírito de Deus que nos guia a toda a verdade. Bom, o Espírito Santo nos guiará, nos guia a toda a verdade, né? E aqui vai uma coisa interessante, porque vivemos em dias que cada vez mais a verdade tem sido subtraída, né? da sua inteireza. Muitas vezes as pessoas estão dizendo, isso é o que você pensa, essa é a sua verdade. Há muitas verdades de letra minúscula sendo apregoadas por aí, mas há a verdade. E a verdade é Jesus Cristo. Nós cremos numa verdade que é a pessoa. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem que vai nos dirigir, que vai nos conduzir a toda essa verdade? O Espírito Santo. João, escrevendo o seu evangelho, diz assim, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará, ele registrando a fala de Jesus, a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e me tornará conhecido de vocês. Tudo que pertence ao meu Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tornará conhecido a vocês. Ou seja, o Espírito Santo é aquele que nos conduz à revelação, à verdadeira experiência com Cristo. Muitas pessoas têm religiões, e há muitas religiões no mundo, de prática, rituais, que propõem fazer o bem. Mas aquele que quer viver a verdade que vem do alto, revelação, aquele que é vindo da parte de Deus eterno, Criador dos céus e da terra, como o próprio Paulo escreve, para nós há um só Deus, o Pai, um só Senhor Jesus Cristo e um só Espírito, que nós vivemos nele, por ele e para ele. Então o Espírito Santo é aquele que vai nos conduzir. Quando Jesus está dizendo, ele vai me glorificar e tornará conhecido a vocês quem Jesus é. Então é o Espírito que nos convence, que nos ensina, que nos instrui. Muitas vezes a gente está pensando, se eu estudar muito eu vou aprender. E aprendemos, mas não há revelação. Sem o Espírito Santo, a própria Bíblia diz que a letra mata. Então é necessário que a letra, ou seja, a Bíblia, tenha o Espírito, que é palavra. Palavra é letra e Espírito. Jesus é o quê? A palavra. Jesus não é letra, Então o Espírito de Deus precisa nos acompanhar a toda e qualquer circunstância e ocasião na nossa vida. Você quer ser dirigido à verdade? Fala com o Espírito Santo. Se você está ouvindo muitas vozes, se aquieta na presença de Deus e diz, Espírito de Deus me conduz, revela. Primeira carta de João, ele escreve dizendo assim, escreva essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precise que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina a respeito de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Ele está falando a respeito da vida, a unção, o Espírito. Unção é aquele que é separado, aquele que foi ungido por Deus. É um Espírito que nos unge. Quando a gente usa o azeite como um símbolo da unção, é porque nós estamos dizendo, essa pessoa está sendo tomada, conduzida, dirigida pelo Espírito Santo. E ele está dizendo que há muitas vozes, João escrevendo, a respeito daqueles que querem enganar vocês. Então, em todo tempo, o inimigo das nossas almas quer criar o quê? Armadilhas, situações, circunstâncias que nos afastam da vontade de Deus. Mas como é que a gente vai viver a vida que Deus tem para nós? Dando ouvidos ao Espírito Santo da promessa. Leia a palavra de Deus, medita nela, mas acima de tudo peça, Deus, que o teu Espírito possa me revelar o que o Senhor tem para mim.
Essa semana a gente falou muito sobre o Espírito Santo. Se você não ouviu, não assistiu, né, as reflexões anteriores, quero te estimular a voltar, compartilhar isso com alguém, meditar, debruçar, pegar na sua Bíblia, ler por você mesmo os textos que eu citei, de maneira que você possa ser inspirado pelo Espírito Santo. O que é uma pessoa inspirada? É uma pessoa que recebe o sopro de Deus. Deus sopra, Ele expira e nós inspiramos. Que assim seja na sua vida, que Deus te abençoe e que você possa buscar a comunhão com os santos. Venha fazer parte da família Sal da Terra. Deus abençoe.